Outro ponto importante considerar da filosofia de Aristóteles, no outro ponto lá, eu comecei falando de Platão, fiz uma confusão danada, mas é de Aristóteles, tá, gente? A abordagem agora está sendo só de Aristóteles. É sobre a psique humana, sabe? A psique humana também é a questão abordada, a gente já pode imaginar, né? Aristóteles era filho de médico e tal, médico dele, médico da corte, né? Não era qualquer médico. Então, foi um dos primeiros também a datar e nomear aí algumas, dissecar e nomear algumas plantas aí, e fazer umas pesquisas na área do que viria a ser a biologia, né? Então foi um dos primeiros a tratar também da psique humana. Na concepção de Platão, e aí tendo Platão como contraponto, o corpo então seria inferior à alma, né? O corpo, na verdade, a alma estaria aprisionada dentro do corpo. Por isso que os seguidores de Platão na época lá assim, eles não tinham muito medo da morte, não, sabe? Porque para eles a morte era como se fosse uma libertação, sabe? Então para eles era indiferente. Para Aristóteles, diferente de Platão, a alma e o corpo tinham o mesmo peso, vamos dizer assim. É claro que com toda a evolução, né, das pesquisas aí, até mesmo através da teologia, se verificou, se confirmou depois do que já imaginava Aristóteles, que para ele, no caso, diferente do Platão, a única diferença é que para Aristóteles, um pensador mais, vamos dizer, mais matéria, né, mais do agora, do pragmatismo, ele acreditava que a diferença é que a alma seria meio que a essência, essa essência, um tipo de essência do corpo, né? Então faria parte da forma do corpo, mas com um significado de essência, né? Essa essência de princípio inteligível, né? Um princípio inteligível, né? Mas como qualquer outro pensador aí dos primórdios, ele teve alguns erros também, né? Por exemplo, esse princípio de inteligência na cabeça de Aristóteles, ele estaria presente aí tanto nos animais, que aí de certa forma ele acertou, né? Quanto nas plantas, né? Ele já começou a se perder isso, se bem que vai saber, né? Se bem que dizem que música, essas músicas aí, né? Essas músicas mais menos comerciais, essas músicas mais antigas, mais classudas, né? Essas músicas tidas como geralmente instrumental, né? Músicas clássicas e tal, elas ajudam dizem, não sei se é lenda isso, ajudam na formação não é uveira, né? Videira, né? Desenvolvimento da videira. Outro ponto que dá para ver que discrepa, por exemplo, Aristóteles e Platão, é que enquanto para Platão a alma após a morte, essa mente, ela seria eterna, né? Independente da situação do corpo, para Aristóteles não, sabe? Numa análise mais fria, ele seria morreu, acabou. Então, assim que morre o corpo, a mente morre junto e aí tchau, sabe? Então é uma posição mais fria da coisa, mas aí cabe a quem segue, né, e tal. Também nenhum pensador é perfeito, né? Então mas ele tem essa diferença que tem que ser considerada. Para ele essa conexão, já que existe essa colaboração, né, entre alma e corpo na existência, né, essa parceria, era inconcebível para Aristóteles imaginar essa sequência das coisas com o fim do corpo, né? Então seria meio que perderia o sentido lógico, né, na visão dele e tal. Por isso que é suspeito, né, quando tem vamos colocar bem entre aspas aqui, manifestação em que algo se comunica do além sem, por exemplo, como é que um som pode ser emitido sem as cordas vocais, sabe? Sei lá, pode ser que alguém que a física explique isso, mas é preciso ter a acústica, né? Senão fica não potencializa, né? Vai ficar o som fica talvez numa energia abaixo da compreensão, sabe? Eu acho que é por isso que existem os amplificadores e tal, sabe? Agora imagina o som, algum som se manifestando sem a necessidade de amplificadores, né? Até mesmo a nossa caixa vocal, assim, ela é amplificada, lógico, de forma limitada, mas assim também seria a questão da alma e do corpo, sabe?
a manifestação de um sem o outro seria, nesse caso, impossível. Ele dava até um exemplo da visão, né, sem o olho, né? Como é que se poderia enxergar algo sem... Se na nossa vida é tão importante o olho assim para que a visão aconteça, então como é que seria isso, se enxergar com a mente? É claro que existem os sonhos, nos sonhos dá para ter uma noção de uma espécie de enxergar sem a visão, né? Eu não sei se ele especulou alguma coisa a respeito dos sonhos, era difícil. Mas aí até tem uma frase aqui, né? Uma frase dele. Se não podemos encontrar ninguém mais com quem argumentar, argumentemos com nós mesmos. Aristóteles. Então Aristóteles é tido aí pela psicologia como um proto-psicólogo aí, por ter feito aí algumas descobertas aí, através, algumas observações com relação às confusões de memória e tal, de imaginação. É isso aí, forte abraço, até mais.